E aí pessoal, tudo certo? Depois de perderem totalmente as esperanças de voltarem para casa devido ao fechamento completo da fenda no céu, o grupo de sobreviventes que caíram no buraco e foram parar na Era do Gelo agora passam por situações diferentes e mais descobertas bizarras. Nos episódios 7 e 8 nessa parte 4 da série chamada Labreia, veremos exatamente isso. Então sejam todos muito bem-vindos ao canal Dominando Filmes e vem comigo para esse recap da série da vez. Após Gavin ter se entregado aos militares que ameaçavam derrubá-lo se não pousasse, no acampamento os sobreviventes do Labreia veem suas esperanças irem para o saco quando a fenda no céu se fecha completamente. Depois vemos Eve começando a cavar na floresta quando Mary Beth chega e pergunta o que ela estava fazendo. Ela responde que era para o funeral de Diana que acontecerá na manhã seguinte. Mary Beth vê que Eve se culpa pelo ocorrido e tenta tirar o sentimento de culpa dela. Enquanto isso, Scott leva Josh e Riley para o meio da floresta para mostrar algo a eles. Quando chegam lá, se surpreendem com o que vê. Scott mostra o baú de ouro que encontrou com Lucas e diz ser do tempo da Guerra Civil de 1863 dos Estados Unidos. Josh o pergunta como aquilo foi parar ali, sendo que eles estão numa época pré-histórica. Scott diz que acha ser do tempo em que um outro buraco abriu em 1800 e as pessoas que caíram lá era que estavam com o ouro e o enterrou. Achando aquilo ainda estranho, Scott diz a eles que se havia um buraco em 1863 e um outro pela qual Diana veio também, então provavelmente tenha mais algum que possa levá-los de volta para casa. Isso deixa Riley animada, mas Josh, lembrando que a fenda pela qual eles vieram se fechou e achando que isso era culpa de sua mãe que optou por acreditar que Gavin viria e com isso impediu Diana e Levi de consertarem o avião, diz que nunca saíram dali pois sua mãe tinha garantido isso quando fez o que fez. Então depois de sair dali onde estava Riley e Scott, ele encontra sua mãe. Ela fala para ele que fez o que Gavin pediu para proteger ele de morrer na queda da aeronave. Porém ele, achando que conseguiriam sair dali naquela oportunidade, culpa mais uma vez ela e em seguida sai. Enquanto isso, Ty acorda amarrado depois de ter sido desacordado por Verônica. Quando vê em sua frente alguém e ainda tonto, pede por ajuda. A pessoa vai se aproximando e logo vemos se tratar de uma mulher chamada Paara. Ty implora por ajuda, porém ela vem se aproximando rápido e com a lâmina na mão, indicando que faria algo contra ele. Mas na verdade era para cortar a cabeça de uma cobra que estava prestes a morder Ty e depois ela o solta. Ainda fraco, ele não consegue se manter em pé e caindo desmaia novamente. No velório de Diana, Levi faz um pequeno discurso e vemos que Eve e Josh não estão mais se entendendo. Após o velório, Eve e Mary Beth caminham juntas quando são paradas por Sam em um grupo. E se referindo a Mary Beth, dizem que ela precisava entregar a arma pois ela quem tinha matado Diana e o grupo queria se sentir seguro com ela estando desarmada. Porém, ela diz que foi em autodefesa e sem intenção de matá-la. Lucas, vendo isso e como tinha rancor contra sua mãe por achar que ela matou seu pai, tenta prejudicar ainda mais a situação de Mary Beth, dizendo que ela já tinha matado antes uma outra pessoa, alegando que também foi por legítima defesa. Depois diz que Eve e Mary Beth na verdade precisariam sair dali do meio dos sobreviventes para um outro lugar. Levi diz ser perigosa essa ideia e Riley concorda com ele. Agora começa uma discórdia causada por Lucas e uma votação é feita, onde pela maioria elas teriam que sair do local onde eles estavam. Em Los Angeles, Gavin preso relembra o que Rebecca disse antes de pular do avião, mandando ele voltar ao início em 16 de novembro de 1988. Quando o agente Adam chega e apresenta um documento para Gavin na condição de soltá-lo se ele assinasse, se comprometendo a não falar mais nada sobre o assunto. Mas Gavin diz não poder deixar sua família lá. Então, ameaçando mantê-lo preso, o agente diz que isso é um passe livre para ele depois de ter feito tudo o que fez contra o governo. Chegando em casa, Gavin vê sua filha Izzy e diz ter assinado o documento, deixando ela assustada. Ele, porém, a acalma e pede para ela descansar. Alguém bate na porta e era Sofia, que tinha vindo a pedido de Gavin. Eles tentam entender o que houve para Rebecca ter pulado, e ele diz o que ela falou no avião sobre haver uma outra possibilidade de salvar Eve e Josh. Isso deixando Sofia surpresa, que pergunta como, e Gavin fala a data que ela mandou ele voltar. Então eles descobrem que é a mesma data em que Gavin foi adotado, e ele vê que seu passado de alguma forma está ligado com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas ele fala que está sem informações detalhadas de sua infância, pois seus arquivos estavam confidenciados, então pede ajuda a Sofia. Ela porém diz que mesmo que o ajude, ela também assinou o mesmo acordo que ele assinou e eles poderão ser presos. Gavin então diz que no acordo não falava de uma pessoa ajudar a outra sobre seu passado, deixando Sofia confiante de que pode dar certo. Sem saber que Diana havia morrido, Gavin diz que com isso Sofia agora teria uma chance de revê-la novamente. Então ela decide se arriscar para ajudar. Ty, acordando mais uma vez, vê que agora está numa caverna onde Paara também estava. Ele observa que ela cuidou de seus ferimentos e deduz que ela é uma curandeira. Se desculpando pelo ocorrido na aldeia dela, ela fala que não era a primeira vez que pessoas celestiais vinham pela luz, se referindo aos humanos que caíram pela fenda. Ty então pergunta há quanto tempo atrás esses outros vieram e ela diz que há muito tempo. Ele pergunta também se há um outro jeito de sair dali, porém não respondendo e já saindo, ela percebe uma grande tempestade se aproximando e então diz que precisavam ficar ali. Já no acampamento, Eve arruma suas coisas. Levi chega pedindo para ela não ir, mas ela diz que irá para as cavernas com Mary Beth e quando todos se acalmarem elas voltarão. Depois pede para ele cuidar de Josh. Nesse momento, Sam e Josh estão pegando lenha quando Scott chega avisando que há 10.000 anos antes de Cristo o clima era diferente,
onde tempestades violentas e furacões surgiam do nada e olhando para o céu vê nuvens assustadoras. Se despedindo de Lucas, que não quer um relacionamento saudável com sua mãe, Mary Beth vai saindo, quando Eve vê um poste quebrando caindo na direção onde Lucas estava. Na mesma hora, também vendo isso, Mary Beth corre para salvá-lo, porém os dois acabam sendo soterrados pelos escombros. Em Los Angeles, Gavin em sua casa pede para Izzy tentar voltar à sua rotina normal. Porém ela fica chateada com seu pai por achar que ele deixou de lado sua mãe e seu irmão e então sai. Gavin depois se encontra com Sofia, que pergunta por Izzy e ele diz que não quer que ela crie esperanças, temendo que esse plano também não fosse dar certo. Sofia diz ter conseguido seus documentos de infância e diz que ele foi entregue ao conselho tutelar por uma igreja em Topanga, localizada nas montanhas de Santa Mônica. Eles então decidem ir até lá, mas antes de saírem, Gavin vê uma foto de Sofia com Diana e logo tem mais uma visão. Nela, ele vê alguns fragmentos do momento em que Diana foi atingida. Sofia pergunta se ele está bem e logo ele diz ter tido uma visão de Diana e que nela ela não estava nada bem. Sofia então fica preocupada e quer saber o que ele viu, mas Gavin diz não ter conseguido ver com nitidez o que houve. Já no La Brea, Tai na caverna pergunta a Para sobre o povo dela, em como eles sabiam falar o inglês. Ela não querendo falar se sai da conversa, mas pela experiência que Tai tem como terapeuta, ele continua conversando com ela e pergunta sobre o idoso que viram. Ela responde dizendo que ele se chama Silas e que ele não era capaz de fazer o que foi feito com Ed. Tai também pergunta se ela sabe algo sobre a luz no céu e se retornaria a abrir algum dia. Ela porém somente diz que ninguém sabe o porquê ela surge e desaparece. Acordando, Lucas vê sua mãe tentando achar uma saída. Lá fora, enquanto Levi e Eve tentam cavar uma saída para eles, o perigo de desabar tudo aumenta. Scott e Sam mandam eles saírem dali, porém Eve, mesmo na incerteza de Mary Beth e Lucas estarem vivos ou não, continua a cavar. Dentro dos escombros, Mary Beth encontra uma brecha e pede socorro. Assim, Eve e Levi escutam e agora tem certeza de que eles estão vivos e então se preparam para tirá-los de lá. Chegando na igreja, Gavin e Sofia encontram a reverenda, que fica feliz ao revê-lo. Perguntando Gavin se ela lembrava dele, ela diz que um grupo voltando de uma feira viram ele na estrada perdido, confuso e com medo. A reverenda também fala que ele estava com uma garotinha de 12 anos e que eles não sabiam o porquê estavam ali nem lembravam seus próprios nomes, então chamaram um conselho tutelar que os levaram. Sem mais o que falar, eles agradecem e saem dali pensativos em quem seria essa garotinha. Sofia faz algumas ligações e voltando para perto de Gavin, ele vê a foto de Diana em seu celular e com isso tem mais uma visão. Ela pergunta o que Gavin viu e ele não querendo dizer, Sofia imagina o pior e pergunta se Diana estava morta. Gavin triste diz que sim, então ela chora com a dolorosa notícia. Em La Brea, Josh e Riley chegam num caminhão e esperando encontrar algo útil para tirar os escombros, se deparam apenas com muita roupa. No acampamento, apreensivos e preocupados pela demora de serem resgatados, Lucas e Mary Beth pedem para irem mais rápido, pois estava tudo desmoronando lá dentro. Sam então tem uma ideia e vai até o ônibus. Lá ele pega um desfibrilador dizendo que iria fazer um pequeno dispositivo que acionasse uma bomba, onde agora só precisariam de um explosivo. Levi tira a pólvora das balas de sua arma e quando terminam de fazer a bomba, mesmo sem saberem se daria certo sem matá-los na explosão, eles vão até o local e pedem para que eles se afastem, pois iriam instalar a bomba. Eles se afastam e Sam logo aciona o explosivo, onde uma pequena explosão acontece. Um buraco então se abre e eles conseguem sair daquele sufoco bem a tempo de tudo desmoronar. Gavin e Sophie estão voltando para casa quando ela recebe uma mensagem. Uma informação que dizia quem era a garotinha que a reverenda havia falado. Uma mulher chamada Ella Jones, uma artista. Agradecido a Sofia, Gavin diz que iria levá-la para casa, mas com um semblante abatido e sem esperanças diz que irá com ele, pois Diana era seu motivo de voltar para casa e esperá-la. Assim ela decide ajudar Gavin a encontrar uma maneira de resgatar todos os que sobreviveram à queda no La Brea. Eles vão até o endereço dela e chegando lá, Gavin vê algo que em suas visões já tinha visto. Uma escultura de mão, a mesma que havia em La Brea. Diz também que quem quer que ela seja, com certeza está ligada ao La Brea. Depois de a tempestade acabar, Tai e Para saem juntos para encontrar com os outros. Já no acampamento, Josh chega e vendo que Lucas e Mary Beth estão bem, descobre que Eve quem os salvou, não os deixando lá, pois certamente pela demora de Josh eles teriam morrido. Ele vai até sua mãe e se desculpa por tudo que disse e não tê-la apoiado como deveria. Mas ela lembrando que a maioria quis que ela fosse embora, Josh pede uma nova votação, porém uma das pessoas pede novamente para que Mary Beth entregasse a arma. Ela de início demonstra não querer fazer isso, porém quando Lucas pede para ela entregar, ela o faz. Lucas aparentemente se entendeu com sua mãe após ela revelar que na verdade atirou no pai dele para proteger Lucas de ser preso por algo que não fez, pois era isso que seu pai planejava fazer para livrar a própria pele. Então depois que ela entrega a arma, todos voltam a favor que elas fiquem. O tempo passa e Scott, Josh e Riley estão trabalhando em algo. Lucas chega interessado em saber o que eles estavam fazendo e Scott diz que estavam construindo uma espécie de estufa. Ele curioso se aproxima e acaba sem querer derrubando tudo, deixando eles desapontados. Sam entra no ônibus para tomar medicamento escondido quando vemos se tratar de remédio para ansiedade, sendo o último que ele tinha, e isso o deixa mais ansioso. Quando então ele ouve alguém gritar por socorro, deixando assim cair seu último comprimido. Todos então vão até onde estava sendo pedido socorro quando veem que era Lily chamando por Tai, que tinha ido na floresta verificar vozes que eles tinham ouvido, porém não voltou.
Eles se separam para procurar por Tai e chamando por ele ninguém dava sinal, quando de repente uma pessoa passa correndo próximo a eles. Eve e Levi então correm atrás para ver quem era. A pessoa tropeça e Levi o alcançando descobre ser o mesmo garoto que os livrou de sua tribo. Machucado, eles então levam e cuidam dele no ônibus. Depois perguntam por que ele estava ali, mas o garoto não responde. Riley o leva para fora e o grupo discute a possibilidade de estarem sendo espionados. Tai então diz que por terem medo é que talvez estejam agindo daquela forma. Eve fala que cuidando da criança, o povo da aldeia verá que eles têm boas intenções. Tai apoia a ideia, pois precisam de paz com os aldeões. Eles então pegam o garoto e o levam de carro para sua aldeia. No caminho, eles conversam um pouco e o garoto fala que seu nome é Isaiah. Ele diz que os espionava desde que chegaram ali. Diz também que viu Eve encontrando seu filho e que só queria saber se eles estavam bem. Também diz que percebeu que eles não eram perigosos, contraindo assim seu avô que diz que o povo do céu são seus inimigos. Levi, ouvindo isso, fica apreensivo, achando que foi uma má ideia estarem fazendo aquilo. Quando Tai grita para ele parar, então vemos que eram pessoas da aldeia do menino que os cercam e os deixam sem condições de defesa. Eles então são levados à aldeia e lá apresentados a Paara, que era líder deles. Confuso, Tai a questiona e pede para que ela diga que eles não são inimigos. Ela então fala para soltá-los e diz que ajudou Tai na tempestade. Silas chega chamando o garoto e perguntando o que aconteceu. Eve então fala que o encontrou perto do acampamento deles e o ajudou com o pulso que ele tinha machucado. Agradecida, Paara pede para que eles voltassem. Mas Tai fala a ela que eles não sabem cultivar a terra e nem construir casas para se abrigarem e pede para que ela os ajudassem. Então, depois de brevemente pensar, ela diz que pode talvez ajudá-los. Já no acampamento, Josh e Riley caminhavam e vemos que entre eles está surgindo algo a mais. Josh dá a ideia de formarem uma dupla assim como os outros já estavam fazendo. Riley diz que isso seria uma boa ideia quando seu pai chega e falando a sós com ela diz para ela não formar dupla com Josh pois iriam se distrair nas tarefas. Ela diz não acreditar que isso aconteceria e reforça as mudanças de tratamento e cuidado que seu pai está tendo com ela aquele dia e sai com Josh, onde percebemos que a falta de seu remédio para a ansiedade é que estava fazendo Sam agir daquela forma. Porém Riley não sabe disso. Em casa, Gavin tem uma visão de uma conversa de Eve com Levi. Com isso, ele derrama café sobre a mesa quando Izzy chega pronta para ir para o colégio. Gavin, vendo que ela ainda estava chateada, diz que acredita estar fazendo o melhor por ela. Quando Sofia liga e ela questiona quem era e sobre o que era a ligação. Ele, mentindo, diz se tratar de um trabalho que tinha se candidatado. Então, depois que Izzy sai, ele atende o celular. Sofia diz não ter encontrado ela, porém consegue marcar uma reunião com a assistente dela na galeria de exposição às 9 horas. Então marcam de se encontrarem lá. Já no local, conversam com a assistente dela, que fala que ela começou a fazer aquela escultura estranha há 6 dias, contando uma semana do ocorrido em Los Angeles quando o buraco surgiu. Diz também que não seria possível falar com ela, pois ela estava se mantendo discreta e estranha já há alguns dias. Sofia então entrega o cartão e saem dali. Quando andando pela calçada, Gavin vê pela vitrine da loja um carro chegando com uma pessoa parecida com Elar. Quando ele a vê, tenta chamá-la, mas ela com medo acelera o carro e os deixa ali. Na aldeia, Paara os leva para um local onde mostra as pessoas cultivando a terra. Ela diz que os ensinará a cultivar e construir tendas. Diz também que existem outras vilas próximas dali na qual eles podem negociar. Levi, duvidando da gentileza dela, a questiona o porquê ela está os ajudando. Ela então diz que há muito tempo atrás eles eram os únicos ali, mas uma luz no oceano se abriu e um cruzeiro caiu, trazendo nele pessoas e por um tempo procuraram a paz com eles, porém não aceitaram. Então seguiu-se anos de guerra entre eles, porém depois os que sobreviveram acharam harmonia entre si e decidiram partilhar de tudo o que tinham, aprendendo uns com os outros. Em Los Angeles, chegando na escola, um jovem chama Izzy e se apresenta como Andrew, filho de Sam. Eles conversam sobre o que os seus pais falaram sobre irem para a escola para retornarem à rotina antiga e se sentirem melhor. Quando então ele a convida para uma vigília que acontecerá para ser falado sobre os que caíram na cratera. Ela nega, mas ele diz para ela pensar. Lily na floresta ajuda levando água para as pessoas, mas Mary Beth pede para que ela retorne, pois ali não era seguro. Então, quando ela está voltando, escuta galhos quebrando e mesmo assustada continua. É aí que encontra com Verônica, que a puxa dizendo ter encontrado um lugar para elas ficarem. Porém, Lily diz que não irá com ela, pois ela machucou Tai. Com desculpa que Tai queria separá-las, ela tenta forçá-la a ir com ela, mas na mesma hora, Mary Beth chega junto com Sam, que pede para prendê-la por ter feito o que fez com Tai, dizendo que seria perigoso deixá-la solta. Mesmo achando aquela atitude de Sam exagerada, faz o que ele pede e então a prendem em um carro. Enquanto isso, na aldeia, todos na mesa estão comendo. Levi diz para Eve duvidar de Silas, achando que ele possa ter matado as pessoas que apareceram mortas, dizendo também que não pode ignorar o fato de que entre eles possa haver um assassino. Gavin, esperando Sofia descobrir algo sobre o carro de Elar, volta a ter visões, agora de Eve e Levi interpretando que eles estão felizes juntos. E diz a Sofia que eles tiveram um caso, mas de ter a culpa por isso ter acontecido. Quando então a escola de Izzy liga, dizendo que ela não foi à aula. Desconfiando onde ela pode estar, então vai atrás dela. Ele a encontra na praia refletindo um pouco e lá conversam. Izzy desconfia que seu pai mente em dizer que desistiu de Josh e Eve. Ele tenta segurar a farsa, mas ela o conhece, então ele acaba falando que Sofia e ele não desistiram de tentar. Porém não falou para ela antes, pois não sabia se realmente era algo concreto. Izzy então fala que o único jeito de passarem por aquilo é estando juntos. Chegando no rio, o garoto Isaiah conversa com Eve, que pergunta sobre seus pais e ele diz que só é ele e seu avô Silas que vieram de um outro lugar para aquela aldeia.
Eve pergunta de onde eles vieram, porém ele diz que não pode falar sobre isso. Quando Levi chega e traz a carteira de Ed, dizendo que ele achou na cabana de Silas. Levi acha que ele está envolvido nas mortes que aconteceram e decide falar com Paara. Eve então o segue e eles questionam ela sobre o achado. Antes que ela diga algo, Silas chega e Levi o questiona sobre a carteira. Ele diz que realmente estava lá, porém quando chegou o homem já estava morto. Levi desconfia, mas Paara diz que acredita nele e fala que tem alguém lá fora matando as pessoas, mas que não era Silas, pois também tinha encontrado um outro corpo com a mesma aparência que estava o amigo deles que morreu. Diz também que trouxeram para o enterrar colocando dentro da marca de mão, pois para eles aquilo significa proteção e logo em seguida manda eles voltarem para seu lugar, quando então escutam um som de corneta e se assustam, pois quando soava se tratava sempre de alguma emergência. Uma jovem então chega e fala que Isaiah foi levado, dizendo ter sido por uma mulher que foi em direção às montanhas. Paara imediatamente manda uma equipe ir atrás dele. Eve e Levi dizem que vão ajudar também. Riley e os outros encontram Verônica presa dentro do carro pedindo ajuda e diz que Sam quem a aprendeu lá. Logo Riley vai até seu pai que estava conversando com Mary Beth. Chegando lá diz para soltarem Verônica. Mary Beth e ela discordam juntas dessas decisões precipitadas de Sam. Porém ele se altera dizendo que queria somente deixá-los seguros. Quando então Josh chega e fala que Verônica não estava bem. Todos voltam para o carro e veem que ela estava tendo uma forte crise, como que uma crise de pânico. Então a tiram de lá e Sam tenta ajudá-la, porém ela estava com a respiração descontrolada e de repente para de respirar. Lily com medo do pior se preocupa, mas Sam consegue reanimá-la e Lily a abraça, assim deixando Sam aliviado de não ter causado a morte de Verônica. Enquanto isso, no memorial das pessoas que caíram na cratera, Andrew encontra Izzy e seu pai. Ela o encoraja e fala para ele não perder as esperanças. Quando Gavin recebe uma ligação de Sofia que fala para o encontrar. Izzy pergunta o que ela disse e ele fala que ela, a mulher que eles procuravam, tinha uma casa em Topanga e então eles vão tentar encontrá-la. Na floresta, Paara e os outros procuram por Isaiah. Eles se separam e Eve com Levi encontram pistas de onde o garoto possa estar indo. Eles continuam seguindo quando logo vemos uma pessoa levando Isaiah e ela se vestia como os outros do acampamento. O seu avô escuta seu pedido de socorro e consegue o encontrar. Quando ele chega perto, vemos que realmente é uma mulher que está levando Isaiah e Silas, nada surpreso de quem era, fala o nome dela, que estranhamente era Rebecca. Onde percebemos aqui que talvez ela tenha conseguido chegar ali quando pulou do avião que Gavin pilotava. Eles conversam e ela logo fala para Silas que tem que levar o garoto, pois ele não era daquele local, deixando a entender que Isaiah tem uma grande importância que logo descobriremos. Silas então a ameaça dizendo que não permitirá que ela o leve dali. Quando então Eve e Levi escutam gritos e correm para ver o que era. Chegando lá, percebem se tratar de Rebecca, que estava gravemente ferida, e Levi a reconhece, pois já tinha visto ela na foto junto com os outros que caíram na cratera de Mojave, que porém ela não tinha entrado junto com a equipe. Eles tentam ajudá-la e ela fala para Eve que ela precisa encontrar o garoto que Silas levou e revela que ele não é quem diz ser. Eles então a levam para a vila e Levi segue atrás de Silas. No acampamento, Sam conversa com Riley e revela o que estava acontecendo com ele. Ele fala que tem um transtorno do estresse pós-traumático da guerra no Afeganistão, porém queria que seus filhos o vissem como herói e não como doente, por isso tomava aquele remédio escondido. Revela também que porém tinha acabado. Riley o compreendendo, consola seu pai e o abraça dizendo que tudo ficará bem. Nesse momento, Gavin, Izzy e Sofia encontram a casa de Elar. Eles chamam, mas ninguém atende. Então Gavin anda um pouco e nota que o local é familiar para ele. Logo começa a procurar por algo. Na vila, Rebecca quer falar a sós com Eve. Ela entra e conversa com ela dizendo que o garoto era especial e que ele precisa fazer algo para mudar tudo. Porém, Silas sabe disso e não vai permitir. Eve, confusa, pergunta o que era e quem era o garoto. Rebecca percebe que Eve realmente não sabe, deixando um grande suspense no ar. Caminhando com Isaiah, que eu pergunto por que não poderia voltar para a vila, Silas fala que Rebecca é mentirosa, querendo fazer com que o garoto tenha uma percepção distorcida dela quando ele vê que o ferimento dele se abriu e decide limpá-lo. Nesse momento, em Topanga, Gavin acha o que procurava. Um buraco meio coberto, como se fosse uma antiga brecha onde também foi possível passar para onde os outros estão agora. Agachando, ele começa a ter visões e agora também escuta uma voz e vendo pelos olhos de Isaiah, percebe que a voz era dele, dizendo para Silas que Rebecca havia dito que seu nome não era aquele, e sim Gavin. Em sua visão, pelos olhos de Isaiah, ele vê o ferimento que ele tem no pulso, percebendo que é a mesma cicatriz da ferida que ele sempre teve toda a sua vida. Nesse momento, na aldeia, Rebecca enfim revela o segredo para Eve, dizendo que na verdade o garoto Isaiah se tratava de Gavin, deixando Eve em choque sem entender o que estava acontecendo. Isso explicando a conexão e as visões dele sobre o outro mundo, onde Gavin descobre nesse momento que de alguma maneira ele está lá agora, só que sendo uma criança, por isso tem memórias de sua infância e consegue ver pelos olhos dele, descobrindo pertencer àquele lugar e era. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!